Oi, bom dia. Espero que a sua semana seja uma bênção. Espero que Deus possa falar ao seu coração. E hoje eu trouxe uma promessa bastante intrigante que eu quero deixar aqui uma reflexão muito importante para nós. Está em Abacuque 2:3, que diz o seguinte: Essa visão se cumprirá no tempo determinado. Ela avança lentamente em direção ao fim e não deixará de se cumprir. Se parecer demorada, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Bom, o que estava acontecendo para que Deus falasse esta promessa a Abacuque, ou desse esta sentença a Abacuque? Primeiro a gente precisa saber quem é Abacuque. Talvez você não conheça, talvez você saiba, ele é um profeta do Velho Testamento e ele é chamado como profeta menor porque, na realidade, o livro dele é um livro pequeno. Esse livro ele foi escrito provavelmente no período de maior corrupção em Judá e havia uma ameaça constante, crescente do Império Babilônico. Esse livro de Abacuque, ele é bem pequenininho, se você procurar aí na Bíblia, e ele expressa uma inquietação de uma pessoa que precisaria ter fé diante da injustiça do mundo. Isso te diz alguma coisa? Então vamos lá. O profeta, ele está questionando a Deus. No capítulo 1, Abacuque, ele faz uma queixa a Deus. Ele está observando violência, injustiça, opressão, impunidade. E ele olha para tudo aquilo no meio do povo de Israel, no meio do povo de Judá, desculpe, e ele se pergunta: até quando, Senhor, a gente vai suportar isso? Qualquer semelhança é mera coincidência. E o profeta, ele fica de uma forma assim perplexa, pensando: por que Deus parece que fica em silêncio diante de tudo isso que ele está vendo? Toda essa impunidade, toda essa maldade, por que Deus não faz nada? A resposta de Deus deixou Abacuque pior, porque Deus, ele responde que ele levantaria sim uma punição, uma correção para aquele povo de Judá. O que Deus faria? Deus levantaria os babilônios para dar esse ensinamento de que Deus era Deus para aquele povo. Aí Abacuque fica pior, porque Abacuque fala: não, como é que o Senhor vai usar umas pessoas que não têm nada a ver para ensinar esse povo? Ele não conseguia compreender. Assim como muitas vezes a gente não consegue entender o que Deus faz, como ele faz, por que ele faz. A segunda queixa de Abacuque faz com que Abacuque fique ali como um observador. E aí, Deus orienta Abacuque a escrever uma visão. E aí, Deus dá esta sentença do verso de hoje: Abacuque, se tardar, você espera. E Deus complementa com um dos versos mais importantes bíblicos. Lembre-se sempre que o justo vive pela fé. Essa é uma declaração que nos acompanha todo o tempo. Engraçado, né? Algo que foi dito num momento de muita perplexidade. E é engraçado também que Abacuque termina aquele livrinho dele, que o livro de Abacuque é bem curtinho, você pode abrir aí, falando o seguinte: mesmo que a figueira não floresça, são versos bem longos, você pode ler lá, está em Abacuque 3, 17 a 19. Ele diz: ainda assim me alegrarei no Senhor. Esse livro ele termina com esta oração poética de Abacuque, porque ele se lembra de todos os feitos poderosos de Deus no passado e ele sabe que Deus não vai abandonar o povo. Ele sabe que Deus vai responder como ele disse, e ainda que ele não tivesse vendo claramente a visão se cumprir, a solução daquele problema drástico,
ele sabia que Deus ia se manifestar. O que eu trago para nós hoje? Esse tempo que nós estamos vivendo não é uma mera semelhança daquilo que Abacuque estava vivendo? Não traz dor ao nosso coração saber que tanta injustiça, impunidade, morte, choro, lágrimas, tanta coisa tem acontecido ao nosso redor, distante de nós, nesse mundo globalizado e às vezes dentro da nossa casa? Será que muitas vezes a gente olha para aquela situação e a gente fala: isso não vai se resolver nunca, não é possível? Só que Deus nos ensina uma coisa: Ele age muitas vezes de forma imperceptível, em silêncio, e com Deus as coisas funcionam assim. Ainda que a gente não veja, Deus está agindo. Deus não age porque a gente tem que ver aquilo acontecer. Deus age porque Ele promete que Ele tem promessas da nossa vida de salvação, de vitória, e Ele vai um passinho de cada vez. Eu acho que esse versículo ele traz a gente a confiar em Deus no tempo dele, no tempo de Deus. Nem sempre você e eu vamos ver o cumprimento imediato daquilo que a gente está pedindo. A gente precisa entender que, ainda que diante dos nossos olhos tudo pareça demorar, não é atraso, é preparo. Deus está preparando, as coisas estão acontecendo, a gente só não está vendo. Abacuque ensina a você e a mim que a gente precisa cultivar a paciência com fé. Difícil, né? Num tempo onde tudo parece drasticamente rápido, num tempo onde tudo parece que tem que ser resolvido ontem, Deus continua nos ensinando que com Ele tudo é um processo. Deus não se atrasa. Nunca se esqueça disso. Ele está sempre trabalhando, ainda que seja em silêncio. E Deus te diz que a promessa dele não vai falhar. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei olhar para o futuro e pensar, parece que Jesus parece demorar a voltar, mas ele não se esqueceu da gente e ele está resolvendo cada situação, seja no nosso mundo particular ou seja no nosso mundo global. Deus não se esqueceu de nós. Nunca se esqueça disso. Que Deus abençoe seu dia.